Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, mais especificamente das pérolas do YouTube, ou seja, aqueles filmes, né, que você encontra no YouTube e você não encontra no streaming, né, você só encontra lá no YouTube, filmes clássicos, né, que você tem um acesso um pouco mais difícil hoje em dia, tá? E hoje eu vou trazer para vocês, tá, o filme A Invasão dos Discos Voadores de 1956, uma cópia colorizada e dublada que está no YouTube, tá? Que é um daqueles filmes clássicos, né, de discos voadores e alienígenas que você tinha antigamente, dentro daquele ponto de vista de que o alienígena era um inimigo que queria conquistar o planeta Terra. O alienígena não era aquele bonzinho, tipo um ET do Spielberg, né, que meio que vai inaugurar essa visão, né, dos ETs bonzinhos, né, no cinema, né. Antigamente, nos filmes de alienígenas, os alienígenas sempre queriam invadir, conquistar a Terra, né, no caso, né, e destruir a humanidade, né. E esse filme Invasão dos Discos Voadores, ele acaba seguindo essa vibe. É um filme que eu confesso a vocês que eu achei mais um filme B, vamos dizer assim. Você tinha filmes de alienígenas na época muito mais interessantes, como o Dia em que a Terra Parou, né, que foi feito até um remake, né, com Keanu Reeves depois, né. O Dia que a Terra Parou antigo é muito bom, tá? Ele é muito interessante, ele mostra que os grandes inimigos do planeta Terra são os próprios seres humanos, né, que estavam destruindo o planeta, né, uma mensagem ecológica lá no cinema mais antigo ali da década de 50, 60, né, no caso, tá? E esse que a gente vai falar hoje aqui, que é a Invasão, né, dos Discos Voadores, é um filme mais clássico, né, no sentido de você botar os alienígenas como inimigos mesmo, né? Você tem um casal, né, no caso, né, que é um cientista, né, e a sua secretária que acabou se casando com ele, né, um grande cientista renomado, né? E aí o que acontece? Discos voadores começam a aparecer voando, né, na, nos céus assim dos Estados Unidos. Eles não têm nada de ficar escondidinhos para lá e para cá. Eles voam alegremente pelos céus, né? Você tem uns efeitos especiais que para a época eu considero até interessantes, né, no caso, né? Obviamente eles eram muito rudimentares para os nossos olhos de hoje, né? Mas para a época foi até uma coisa interessante, né? Foi até uma coisa bem feita. E aí o que acontece? Esses discos voadores, né, eles estão destruindo, né, foguetes que estão lançando satélites que ficam em órbita da Terra, né? E aí o que acontece? Esse cientista acaba tendo um contato, né, com esses alienígenas e descobre que esses alienígenas estavam destruindo, né, os foguetes porque eles pensavam que estavam sendo atacados, né? E aí os alienígenas mandam uma mensagem para esse cientista que significa o quê? Realizar uma conferência entre esses alienígenas e o governo da Terra na cidade de Washington para justamente, né, colocar esses alienígenas vivendo juntamente, né, com os terráqueos, vamos dizer assim, né, porque o sistema solar deles foi desintegrado e foi destruído. Eles precisam de um novo lar, né, no caso, e que se essa convenção não acontecer, né, eles vão agir de violência. Eles explodem um navio, né, com 300 tripulantes, né, para mostrar que eles não estão brincando, né? E aí fica aquela coisa, né? Vai se negociar com esses caras, né, que estão querendo fazer a coisa pela violência. Eles dizem que preferem não usar a violência, mas na hora que eles vão persuadir os terráqueos a fazer essa conferência, eles usam de violência, né, no caso, né? E aquela coisa também, né? Quando o disco voador aparece, quando o disco voador pousa, quando os alienígenas saem andando, né, pelo planeta, coisa e tal, eles tomam tiro, tomam bala mesmo, né? E a coisa é beligerante desde o início, né? Vamos dizer assim, que você tem alienígenas que estão ali aparecendo, né? E os seres humanos mandam bala em cima deles sem sequer conversar, com exceção desse cientista, né? Então a coisa é bem beligerante mesmo, tá? E eles estão sob ameaça, a Terra está sob ameaça desse ataque, dessa invasão, né? E aí o que acontece? Esse cientista ele vai descobrir, né, que os discos voadores têm uma certa vulnerabilidade a cargas ultrassônicas, vamos dizer assim, né? E ele acaba desenvolvendo uma arma, tá?
que vai atacar, né, esses discos voadores que estão voando, e eles jogam essa arma ultrassônica em cima dos discos voadores, né, eles fazem essa arma ultrassônica, né, emitir, né, esses pulsos de ultrassom para atacar os discos voadores, e os discos voadores, quando são atingidos, eles meio que ficam meio, como é que eu posso falar, meio tontos ali, e eles começam a fazer um barulho de carro cantando pneu, né? Um negócio muito surreal, né? E aí, como eles caem em Washington, né? Você vê disco voador caindo em cima do Capitólio, você vê disco voador caindo em cima do monumento ao Abraham Lincoln, né? E aquilo tudo sendo destruído, né? Dentro daqueles efeitos especiais bem rudimentares, né? Esse é um filme, né? Antigo, né? No caso, que tinha também a coisa dos ET jogarem raios, né, e desintegrarem as pessoas também, coisa e tal, né? E é um filme que eu posso dizer para vocês que é divertido, mas ele vai dentro dessa vibe, tá? Dos alienígenas, né, que atacam, vamos dizer assim, os terráqueos, né? Como você vê em Independence Day, por exemplo, que retomou essa coisa do alienígena como grande inimigo que você via nesses filmes de disco voador da década de 40, de 50, de 60 no caso, tá? É uma coisa interessante, é um filme com uma cara desgraçada de filme B, né? Você não vê um grande elenco, você não vê grandes atores da época, né, atuando nesse filme, né? Mas é um filme de ficção científica, né? Quem gosta do gênero, vale a pena a dica aí, né? Para você se divertir um pouco e você ter essa visão, né, de como a ciência era trabalhada nessa ficção científica, né, dos anos 50, dos anos 60, né? Você tem uma série de termos técnicos ali de ciência sendo colocados, né, no filme, né? E tem toda uma, como é que se fala, toda uma coisa que se toda uma coisa ligada à ciência, uma argumentação ligada à ciência para justificar o contato entre os alienígenas, né, e os terráqueos, né? Porque eles falam uma língua diferente, eles têm que emitir a comunicação deles numa frequência mais baixa, não sei o que, coisa e tal. Tem uma série de na rotação da fita magnética de uma forma mais baixa, né, coisa e tal. Então tem toda uma ciência ali, umas explicações científicas um tanto rudimentares para a nossa cabeça de hoje do século XXI, né, que trabalha mais questões de eletromagnetismo, de som, né, questões físicas, né, no caso, mas é uma, vamos dizer assim, uma ficção científica um pouco menos elaborada, mas carregada de termos técnicos científicos, né, o que acaba sendo também uma curiosidade para esse filme. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre outros filmes aí, né? Seja no cinema, seja no YouTube, né? E não deixem de visitar meu site batataespacial tudojunto.com.br, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.